Bom dia, tarde ou noite, Raimundo dos Livros no Ar. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre esse livro que eu achei bem interessante. Apesar de ser um livro que é antigo, relativamente. Ele é mais velho que eu, existe há mais tempo nesta terra do que eu. E ele teve uma versão mais recente que eu ainda não vi por aí. Quem sabe eu não dê uma olhada se eu encontrar em algum sebo. Mas basicamente ele é um livro de 1990 do Alfredo Nascimento, que é um jornalista estrangeiro. E ele faz, nessa época, lá pelos final dos anos 70 e início dos anos 80, uma viagem pela Amazônia, como diz o título, do início do rio até a foz dele. E vai contando, relatando tudo que ele viu por lá, as cidades, vilarejos, aldeias, tribos, nações. E é isso. Vamos conversar mais sobre esse livro, que ele é bem interessante, mas que ele tem algumas coisas que me incomodaram depois da vinheta. Ainda nos anos 70, Alfredo Nascimento descobriu em si um sonho que beirava a loucura. Viajar sozinho da nascente à foz do rio, que é talvez o maior do mundo. Neste livro, que mistura diário de viagem com reportagem, o autor mostra todos os perrengues que passou nas águas do Amazonas, a beleza que encontrou à margem dele e o que aprendeu visitando os países, estados e povos que chamam o rio de lá. Bom, então, eu queria primeiro começar dizendo que eu acho que esse livro é um livro muito importante. Eu gosto muito desses livros assim, que são, na verdade, grandes reportagens. E sobre assuntos, claro, que me interessam. Eu moro hoje numa cidade que está na foz do rio Amazonas. Então é interessante ler este livro e perceber o quanto essa região toda, né? Não é só a região próxima ao rio. Mas eu creio que toda a região amazônica ela é vista de uma forma muito exótica pelo próprio brasileiro e pela comunidade mundial. Eu acho que isso muda agora um pouco. É óbvio que você sempre tem aquelas discussões de o que fazer com a Amazônia? A Amazônia é importante para o mundo. Mas aí você está falando de recursos naturais, de floresta, do rio como uma bacia hídrica. Tem gente que tem cultura própria, que tem suas situações, suas coisas. E você percebe muito lendo isso, principalmente no início do livro. O livro ele vai ser dividido de uma forma bem interessante, porque ele vai dividir entre antes de entrar no Brasil e depois de entrar no Brasil, e vai começar em ordem cronológica mesmo. Então ele começa ainda quando ele está nos preparativos finais da viagem que ele vai fazer. A época era uma viagem muito complicada, você não tinha ainda um parâmetro desse tipo de viagem na Amazônia. Então ele precisa... Primeiro ele tem muita dificuldade de ir na agência de viagens e fazer um seguro de vida dele, um seguro do trabalho dele, porque as pessoas acham que ele não vai sobreviver mesmo se ele tentar cruzar o rio sozinho. Sendo publicado em 1991, o livro narra a viagem que o jornalista português Alfredo Nascimento fez, iniciando na região dos Andes, porém especificamente no local que ele considera ser a nascente do rio Amazonas, baseado em estudos disponíveis à época, até a foz que fica na Baía do Guajará, em Belém do Pará. No caminho, o autor também faz interessantes registros da diversidade cultural nas várias cidades, povoados e grupos que chamam as margens do rio de lá. Em cerca de 230 páginas, o livro conta com algumas fotos coloridas e um mapa preto e branco com o trajeto do Amazonas, começando no Peru até seu fim no Brasil. Alfredo Nascimento é natural de Portugal e tem o jornalismo como profissão desde os 17 anos. Ele vem a falecer em 2016, deixando grande obra na área da reportagem, tanto no Brasil quanto na Europa. Sem uma equipe e tudo isso, que é o que ele quer fazer. Então, primeiro foi difícil convencer lá no Rio de Janeiro, que era a época onde ele estava, a fazer essa viagem, a ter os recursos, a reportagem também acontecer no jornal que ele estava trabalhando. Então tudo isso é uma primeira dificuldade que ele consegue acabar convencendo as pessoas. A segunda dificuldade que ele vai ter é de que a época, e isso eu realmente não pesquisei, então não sei se ainda está assim, mas as informações científicas sobre o rio Amazonas elas eram meio desencontradas. Então aqui ele vai fazer também uma questão, essa é a opinião dele. Ele acha que na época, como você tinha mais do que você tem hoje, uma questão meio xenofóbica, eu acho, e etnocêntrica também dos grandes cientistas dessa parte de geografia,
você não queria mostrar o quão grandiosa era tanto a Amazônia como floresta, como suas partes, como o rio Amazonas. Então ele diz que é muito comum ele pegar pesquisas diferentes, todas de pesquisadores embasados, realmente, não eram charlatões, não era qualquer coisa. E você não ter uma certeza de quanto era o tamanho do rio Amazonas. Alguns dizem que ele era o segundo maior rio do mundo, o terceiro, o primeiro, ficava assim nessa disputa do Nilo e dos outros rios. E quais eram os locais que tinham lá, quais cidades, quais vilarejos, quais línguas se falavam. E ele atribui a isso a um desinteresse e um pouco de falta de respeito também. Pelo menos à época. O motivo, não sabemos, sabe Deus por quê, mas você tinha muitas desinformações encontradas e isso atrapalha no início da viagem dele. Ele começa a viagem nessa parte, ainda fora da parte brasileira da Amazônia. E ele, como eu posso dizer, eu não vou tratar tanto dessa parte mais técnica, porque como eu disse, eu não sou da área. Não sei se eu ainda não falei, vou deixar claro, não tenho nada em estudo dessa área além da escola. Então, não estudei ciências, não estudei geografia como parte de trabalho na universidade, não estudei nem antropologia. Antropologia, sim, uma cadeira na universidade. Então, eu não vou entrar nesses detalhes daqui de se as informações estão corretas ou não. Mas, basicamente, a narrativa dele é uma narrativa que é muito inverossímil. Pra mim, eu vou bater muito nessa tecla. A escrita dele, em geral, é boa, mas aí ele começa também a romancear muito. Eu acho que essa é uma das coisas que mais me pegou nesse livro. Ele tem muitas passagens pouco verossímeis, que não estou falando com isso que isso não aconteceu, mas é de se pensar. Por exemplo, tem um capítulo inteiro que pra mim ele parece tirado assim de um filme de aventura lá da Sessão da Tarde, nesse estilo Indiana Jones. Vou ler pra vocês um trecho em que ele meio que perde a consciência e acaba caindo nas mãos de uma tribo que ele não tinha conhecimento a respeito, não conhecia os costumes deles, etc. Prestem atenção em como ele narra essa situação. O máximo que tinham me feito foi dar-me pequenas palmadas nas costas, que até serviram para aliviar as dores que vinha sentindo. Inesperadamente explodiram numa euforia irracional, começando ao mesmo tempo a baixar o zíper da minha calça de brim, terminando por me deixarem completamente despido. Foi o clímax da festança. Depois daquilo, fiquei na expectativa quanto ao órgão que iam me cortar e até onde iria a minha resistência antes de virar churrasco. Bom, isso acontece bem na metade do livro, como vocês podem ver. Então, como ele continuou a aventura dele, né, a viagem, eu acho que dá para entender que nada aconteceu com ele de grave. E isso vai ser uma máxima constante. Ele constantemente, neste livro, vai estar em situações de perigo. E no final vai dar tudo certo, vai ser uma coisa tranquila, vai ser como se, enfim, fosse um filme mesmo. E é aquilo. Não estou dizendo que não aconteceu, mas a forma como ele escreve faz parecer muito inverossímil mesmo. Parece que você está lendo uma ficção sobre uma viagem que aconteceu de verdade e não sobre um relato de viagem. E ele tem uma coisa que me incomoda, que é o fato de que ele... como é que eu posso dizer? A visão de mundo dele é muito... eu sinto como ele sendo uma pessoa... Eu não sei exatamente que idade ele estava quando ele escreveu isso aqui. Mas você sabe quando aquela pessoa ela não abre as perspectivas dela? Ela sabe tudo. A sensação de que passou lendo este livro... Não estou dizendo que ele é assim como pessoa, nem que foi a intenção dele. Mas a sensação de que eu tinha é de que ele era alguém que já sabia tudo que podia da Amazônia. E foi lá só para confirmar as coisas que ele achava. Isso é uma coisa que me incomodou um pouquinho. Isso não faz o livro ser ruim, não faz o texto ser ruim, ou eu não recomendar que vocês leiam. Eu acho bem importante você ler um livro, pelo menos um livro, falando sobre como é a parte do interior do próximo à margem do Rio Amazonas. E eu acho esse livro bem interessante. Além de você ter uma visão um pouquinho de fora, apesar dele ter muitas ligações com o Brasil. Ele nasce em Portugal, foi criado lá, e vira jornalista, mas ele logo se interessa pelo Brasil e ele vem trabalhar como correspondente aqui e, enfim, vira jornalista, se forma como jornalista e tudo isso aqui no Brasil.
Então você vê que ele, como ele já era meio calejado, ele já tinha uma visão muito autoelogiativa do próprio trabalho. Você vê isso numa passagem aqui que ele fala da época da ditadura militar, que ele chegou a ser detido, mas aí ele conta uma história de que ele conseguiu se livrar da repressão lá dos militares porque ele era muito esperto, ele sabia como conversar e tudo mais. E aí você fala, nossa, se fosse tudo tão simples, né? Página 175 ele fala uma coisa que eu achei curiosa. E eu não estou emitindo aqui juízo de valor, não sou antropólogo, não sou historiador, não sou geógrafo, não trabalho nessa área. Mas é algo a se pensar no contexto que a gente está vivendo agora. Lembrando que isso aqui foi escrito há mais de 40, quase 50, esse livro tem quase 50 anos de idade, né? Então, a gente tem que deixar também isso em retrospecto. Eu vou ler para vocês uma parte, e aí eu vou comentar, e vocês vão entender o que eu achei curioso. Página 175. Por essa razão, a tática do uti possidetis, ou seja, da ocupação efetiva, permitiu a Portugal ficar na Amazônia e a Espanha na Ásia, conforme o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Dessa barganha, a única dúvida que poderia restar é o quanto a cada uma das coroas levou de vantagem sobre a outra, mas jamais discutir a legitimidade da posse dos territórios. Não obstante ambas as monarquias nunca terem demarcado suas fronteiras nem amazônicas nem asiáticas, salienta-se, contudo, que a presença lusa, prestem atenção, foi infinitamente mais dócil e altruísta, respeitando tanto quanto possível o que as regras internacionais do jogo lhe permitiam, o modus vivendi dos nativos. De comum, portugueses e espanhóis só tiveram a ambição de novas conquistas, diferenciando-se ainda assim no modo como as levaram a termo. Por que eu li essa parte? Porque lendo o livro, você vê claramente que na visão dele, e é isso que eu estou dizendo, na visão dele, quando ele escreveu esse livro, não sei se é uma visão oficial de Portugal, se é algo que se ensina na escola de Portugal, se é algo que se ensina hoje nas escolas, mas claramente ele vê a colonização portuguesa como sendo uma colonização que não foi tão ruim assim para os nativos e não foi tão exploradora quanto, por exemplo, a espanhola. E aí você vai ver ele discutindo outros tipos de exploração aqui nesse livro. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu achei um pouco esquisito. Não era exatamente a visão que eu tinha. Ele vai ter um outro momento que eu não marquei aqui, mas ele vai ter uma discussão com um cara que é dos Estados Unidos. Ele vai falar que os Estados Unidos hoje é a representação do imperialismo, e vai dizer que essa parte ele não está conversando, é uma digressão dele. Ele vai dizer que diferente dos Estados Unidos, no Brasil você tem uma harmonia racial maior. E por isso que você tem um país que é tão diverso na questão étnica, porque as pessoas daqui, como sabemos, é um dos países mais diversos no mundo nesse quesito. As pessoas, elas realmente têm ascendência, todos nós temos ascendência de diversos povos do mundo. E enquanto ele vê isso claramente como uma coisa boa, linda, maravilhosa, a se espelhar pela parte do mundo, se você chegar recentemente, e eu acho que deve ter menos de 4 ou 5 anos, esse artigo da Folha de São Paulo, falando de historiadores e antropólogos que diziam que, na verdade, essa mistura brasileira ela não foi exatamente consensual. Na verdade, ela foi parte de uma espécie de projeto de abuso por parte desses homens que eram colonizadores e das mulheres nativas e das mulheres que eram descendentes de pessoas escravizadas, que foram escravizadas lá na África. Então, você vê que aqui, apesar dele estar falando o que na época era considerado a visão politicamente correta, em menos de 40 anos você já tem, não estou dizendo que ela é a visão majoritária, mas já tem uma visão bem diferente daqui que ele está falando no livro. Eu achei isso bem interessante. Eu acho que, sabe aquilo que a gente lê na escola do mito do bom selvagem? Ele tem um pouco disso dele. Outras coisas que me incomodaram no texto dele é quando ele vai falar, ele vai repetir o que uma outra pessoa falou pra ele, ele não escreve de forma que lembre como a pessoa falou. E como eu posso saber disso se eu não estava conversando com essas pessoas? Simples. Porque ele conversa com pessoas muito diferentes, de lugares diferentes do Amazonas, e elas falam praticamente igual as mesmas coisas. Então você tem aqui, por exemplo, ele conversando, vou só citar 3 exemplos. Ele fala primeiro com um nativo, se eu não me engano no Peru, que conversa bastante com ele sobre a situação do local e tudo mais. Depois ele conversa com umas mulheres que estavam lá, ele joga futebol com eles. E todos eles falam de forma tal e informações A, B e C.
Depois ele fala com eu acho que é um padre ou um monge, enfim. E mesma coisa, ele fala parecido e já tá em uma outra região do Rio, fala parecido e fala as mesmas informações que ele já sabia. Depois, quando ele chega no Brasil, ele fala com uma mulher que eu esqueci o nome, e aqui ele diz que ela é muito importante porque ela foi uma das primeiras mulheres indígenas a ser doutora em uma profissão específica. Eu esqueci agora, não sei se é antropologia, ciências sociais, mas enfim. E ela acabou ficando muito famosa nos ciclos acadêmicos. E ela fala exatamente igual. O primeiro nativo lá do Peru, se eu não me engano, esqueci o nome do país que era, o religioso que ele encontra no meio do caminho, ela falam as mesmas coisas, da mesma forma, concordando 100% com ele, e com o mesmo, assim, não tem nenhum tipo de variante, não tem nem a respiração, não tem frases desencontradas, não tem um que divague mais, não. Ele basicamente escreveu, e aí ele põe uma aspas ou um travessão, que eu achei errado. Eu acho que ele deveria ter escrito de forma corrida e dito, ele falou que tal e tal e tal, de forma tal e tal e tal, foi uma pessoa assim, assim, assado. Pronto, aí você já ia sabendo que foi a visão dele sobre o encontro que ele teve, e aí você não ia ter essa preocupação. Mas ele põe como se fosse a voz da pessoa e ficou muito estranho, não parece. E aí, como eu disse, isso pra mim é um reflexo dessa visão dele que é muito centrada nas opiniões dele. Isso não é... Assim, parece que é uma super crítica que eu tô acabando com o coitado. Mas não acho. É uma visão de mundo como muitas outras e é assim que ele vê o mundo. Então, inclusive, aqui ele tem uma moça por quem ele teve um... Eu acho que foi tipo um romancezinho que eles tiveram. Ela era de Minas Gerais e vai morar em Belém do Pará. E aí ele conta como ela é bonita e tal, só que aí ele começa a criticar a moça do nada. O livro não é mais sobre isso, mas é até engraçado. Porque tem coisas que ela faz que são muito fúteis, muito burguesas. Ela acha bonito ter sido... ter participado de concurso de beleza, etc. Então você vê que sempre que ele pode falar da vida dele e das virtudes dele, ele coloca nesse texto. Sempre, sempre, sempre em qualquer situação. Então vai ficando cansativo, mesmo sendo um livro curto. E eu entendo que não é um livro sobre isso. É um livro sobre a Amazônia. Isso não quer dizer, de novo, que o livro não é competente. Ele é muito competente. Eu recomendo. Tem fotos bem legais aqui. Vou ver se dá pra vocês verem um pouquinho aí. Eu vou botar uma ou outra também pra convencer vocês a ler o livro. Ele põe também alguns mapas antigos pra você ter uma ideia de como as pessoas viam a região. Tem uma parte que eu achei muito interessante, porque o primeiro Tomb Raider, a primeira fase é no Peru. E aqui ele põe uma foto de uma múmia que tem nessa região, que a tribo de lá, que eu esqueci o nome, fazia também esse ritual de mumificação, que é igualzinha à múmia do primeiro jogo lá na época do PlayStation, do computador. Eu falo, cara, será que o pessoal do Tomb Raider não copiou essa foto ou essas fotos desse povo lá? Porque é igualzinho. Eu vou ver se eu ponho as duas aí em paralelo para vocês verem. E continuando, eu já ia esquecendo que isso é interessantíssimo. Quando ele começa a falar dessa parte, ele fala de algumas pessoas que têm uma teoria, que não chega a ser uma teoria da conspiração. É uma teoria, vamos dizer assim, alternativa. De que fala da Atlântida. E como, talvez, a lenda da Atlântida seja baseada em reinos que vieram desembocar nessa parte do Amazonas. Por que eu falo isso? Porque é do mesmo lugar onde o primeiro Tomb Raider tira o enredo dele. Se você já jogou, e agora vai ter um remake que vai se chamar A Lenda de Atlântida, alguma coisa assim. Vai vir aí pro PlayStation 5. É justamente isso. Começa a aventura na Amazônia e a Lara Croft vai investigando e aos poucos ela vai chegando a pistas sobre o paradeiro de Atlântida. Então eu achei isso bem interessante. E a gente lembra que nessa época você tinha muito dessa visão que acabou se popularizando bem depois. E hoje em dia virou meio que piada daquele povo, enfim, que busca teorias de conspirações, que tem os reinos secretos e tal. E o da Atlântida era um desses. Era um que diziam que era muito mais avançado do que tinha nos outros países e ele acaba se perdendo. E é isso. Então eu achei curioso essa parte. Uma coisa que eu gostei muito do livro, muito mesmo, é que ele para o tempo dele para falar um pouco do local que ele está. Então, seja uma cidade, um povoado, um vilarejo, ele fala um pouquinho de mais ou menos quantas pessoas tem, o que eles fazem em geral, como se veste, caso eles se vistam de uma forma muito diferente da população comum.
qual é a forma econômica mais importante para a subsistência deles. Eu achei essa parte interessantíssima e eu acho que deveria ter focado mais. Aqui ele comentando sobre a parte econômica da cidade de Benjamin Constant. À semelhança do que acontece nas regiões ribeirinhas peruanas, também em Benjamin Constant a agricultura não é suficientemente desenvolvida. A mandioca é o principal produto, seguido da cana-de-açúcar e da banana, embora se desenvolva em pequena escala abacaxi, abóbora, arroz, feijão, fumo, melancia e milho. Na pecuária encontram-se apenas algumas cabeças de bovinos. O que há com abundância e se exporta bastante é borracha, madeiras e pirarucu. Isso foi na página 171. Na 170, você vai ver que ele vai falar de como é o local mesmo. Então, ele fala da densidade demográfica do município, mais ou menos quanto tem de perímetro assim, urbano, dessa parte que é menos... que tem a parte da agricultura, a parte que você tem os locais onde as pessoas vão habitar. Tudo isso ele faz tipo um resuminho. E sempre que eu chego nessa parte, eu penso que eu acho... isso é uma opinião de gosto, tá? Eu teria achado mais interessante se o livro fosse mais assim. Menos focado nele como aventureiro e mais focado nas cidades que ele encontra. Eu acho que teria sido um livro... Talvez o livro até ficasse maior. E para algumas pessoas até um pouco enfadonho. Mas eu acho que teria sido mais interessante do que ele focar na viagem mesmo. Não dá tanto um ar aventuresco e dá mais um ar de reportagem. Aqui na página 79, ele vai falar como foi quando ele teve que encarar uma cascavel. E vocês vão ver como ele faz uma visão mais romantizada do relato da aventura dele. É bem interessante, eu vou ler para vocês. Subconsciente, comecei a perceber um barulho que me parecia tão longínquo e difuso como o lugar onde estava. Na proporção que o som adquiria contornos mais nítidos, sucederam-se quadros onde tentava encaixar aquele solo de guizos. Guizos, África. Pai correndo com a filha nos braços. Mandingas rodeiam um homem de branco. Guizos, sons agudos, montanhas, água caindo. O som é distinto, real, sinto-o nos ouvidos e o nó na garganta. Eram os chocalhos inconfundíveis da cascavel. Mas é isso. É uma coisa que eu queria falar de curiosidade, é que quando eu peguei o livro, eu já falei isso em outras reviews, eu leio só a sinopse aqui atrás. Se eu acho interessante, eu pego o livro para também não gerar nenhum preconceito aí envolvido, não ter um preconceitozinho envolvido. Então eu não li quem era o Alfredo Nascimento, não li como foi a viagem dele fora do livro. Eu falei, vou ler depois caso me interesse. E o caso dele eu leio vamos dizer assim, um artigozinho dizendo como ele era, quem era, onde nasceu, etc. Quando eu estava lendo o livro no início, eu achei a forma dele de escrever muito diferente. E parecia, sabe o que parecia? Não sei se vocês têm essa oportunidade. Na época que eu trabalhava, principalmente no último estágio que eu fiz, eu trabalhava num local que você lidava com pessoas de classes sociais muito diferentes. Muito diferentes. Desde quem não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus direito e perguntava se você não tinha uma moeda para ajudar, até pessoas que iam lá e olhavam o cara de nojo para todo mundo. Vocês entenderam? E a forma como ele fala parecia muito da forma que aquelas pessoas que tinham mais dinheiro, mais abastadas, falam quando elas vão conhecendo uma realidade muito diferente da delas. E eu achei esquisito porque lá pela metade do livro, ele fala que ele também nasceu com uma pessoa que não tem muito dinheiro, que tinha poucas posses, que teve uma infância difícil, os pais precisaram trabalhar muito para dar o sustento dele. E o pai, a certo ponto, ele meio que perde o pai, a mãe tem que ser arrimo da família sozinha, dele, dos irmãos, tem que cuidar dos irmãos. Aí eu falei, que estranho. Aí eu fui continuando na leitura, e aí é quando ele fala que ele morava numa cidade lá em Portugal, e é de onde ele é, de Portugal. Eu falei, então é isso. Não é que eu estava lendo uma pessoa muito rica, muito abastada, chegando num local de pessoas com pouco recursos. É que eu estava lendo um europeu chegando num país da América do Sul. Era isso que eu estava lendo de estranho. Então é isso, achei curioso. Eu acho que, como eu disse, ele escreve bem nessa parte de reportagem jornalística, nessa parte de narrativa de jornal, narrativa jornalística. Quando ele tenta colocar uma parte mais de literatura, mais poética, vamos dizer assim, tem horas que funciona bem, tem horas que fica inverossímil, não tem jeito. E é engraçado porque tem uma parte bem interessante que fica meio de... quase uns parágrafos de thriller de espionagem, onde ele começa a achar que ele está sendo observado
E aí ele diz que é pelas pessoas que trabalham nessa parte de polícia de fronteira, etc., dos outros países. E ele meio que teoriza que talvez a CIA, né, que é essa parte dos Estados Unidos que fica de olho nos outros países, tenha dado alguma espécie de radinho para ficarem de olho nele. Chega num ponto que ele tem uma discussão com um cara que não quer que ele continue a viagem, pega a câmera dele, enfim, destrói algumas fotos dele, tudo isso acontece. E aí ele fala que para ele já haviam dado a ficha dele, passado a ficha dele por lá, e tinha envolvimento da CIA, porque para ele eram muitas coincidências para ele achar que não tinha algo de estranho naquela situação, que não era algo natural o comportamento do povo. Mas aí eu falo, mas se eu ler o teu livro, amigo, também não é muito natural as coisas que acontecem. Olha uma coisa que acontece. Lá, antes dele chegar na Amazônia, ele encontra um casal de amigos, sendo que um deles, a moça, ela é enfermeira. E aí ele passa um tempo da viagem com eles. Tem uma hora que ele vai se embrenhar pela mata e ele acaba chegando numa parte que ele foi, porque como ele não conhece a região, ele acabou entrando no local errado. É uma parte que tem muitas árvores secas e espinhentas. Ele acaba passando por lá, se fere inteiro, fica todo ensanguentado, começa a se sentir mal e é salvo, basicamente, por essa amiga que é enfermeira. Mas que coincidência que você se feriu todo enquanto você estava em companhia de uma enfermeira, porque você tem o resto todo da viagem onde vai acontecer outras coisas que vão estar condizentes com a situação que você está passando. Por isso que eu falo muitas vezes que parece um filme de aventura. Tem um outro momento que ele encontra uns traficantes de animais silvestres. São aquelas pessoas que pegam animais que não deveriam, né, segundo a lei, não deveriam estar sendo comercializados, é proibido por lei. E eles pegam, escondem para vender ilegalmente. E ele acaba sendo pego por eles porque ele entra sem querer num local e vê esses animais silvestres presos. E aí um dos traficantes pega ele, prende ele por um tempo, conversa com ele. E aí acaba dizendo, olha, só não te mete mais com a gente e solta ele. Eu falei, nossa, mas que coincidência que justamente este traficante era um cara tão bacaninha, né? Não te matou com medo de que você, com essa cara aí de enxerido, e sendo repórter, não fosse divulgar por aí as coisas. Então, assim, é um bom livro. Eu acho ele, sim, bem escrito na medida do possível, mas você tem que relevar que ele é um livro absurdamente voltado para a visão de mundo desse jornalista, do Alfredo Nascimento. Então, você entende que ele está escrevendo algo que é para corroborar teses que ele já achava. E, de novo, isso não é ruim. É um estilo de escrita. Então, acaba sendo enfadonho. E as pessoas, elas têm a sensação de que elas não têm uma voz. Todo mundo é uma voz do próprio Alfredo Nascimento, que é algo esquisito, né, em jornalismo literário, vamos dizer assim. Normalmente, uma das forças do jornalismo literário, dos livros que eu li, é você sentir que os personagens não são só personagens. São alguém. Ainda que você não tenha a plenitude de alguém, como seria uma entrevista com uma câmera, você tem o mais perto possível disso na literatura. E aqui, as personagens que são pessoas reais, todas, parecem inventadas. Então, é isso. É uma viagem muito importante. Eu acho um livro também não só bom, mas como importante, para quem quer saber mais sobre o próprio país e sobre a Amazônia de forma mais geral. Porém, eu creio que ele fantasia mais do que deveria. É isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já leu livros desse tipo, se você já conheceu o trabalho do Alfredo Nascimento, se você tem interesse, sei lá, de conhecer a Amazônia, o Rio Amazonas. E é isso, muito obrigado e a gente se vê aí nos próximos vídeos.